a história da violência sofrida por Tamar por meio do seu irmão Amnon, capítulo 13 do segundo livro de Samuel. Depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amnon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem, e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amnon tinha um antigo amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi. Ele perguntou a Amnon, filho do rei: "Por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa?" Amnon lhe disse: "Estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Vá para a cama e finge estar doente." Disse Jonadab: "Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse, assim poderei vê-la." Amnon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: "Eu gostaria de que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse." Davi mandou dizer a Tamar no palácio: "Vá à casa de seu irmão Amnon e prepare algo para ele comer." Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Amnon deu ordem para que todos saíssem, e depois que todos saíram, disse a Tamar: "Traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto." Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão, mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: "Deite-se comigo, minha irmã." Mas ela lhe disse: "Não, meu irmão, não me faça esta violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você." Mas Amnon não quis ouvi-la e, sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. Ele disse: "Levanta-se e saia." Mas ela lhe disse: "Não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez." Ele, porém, não quis ouvi-la e, chamando seu servo, disse-lhe: "Põe esta mulher para fora daqui e tranque a porta." Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: "Seu irmão Amnon lhe fez algum mal?" "Acalme-se, minha irmã. Ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia." E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber disso, ou de tudo isso, o rei Davi ficou indignado e Absalão não falou nada com Amnon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. 2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse: "Eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo." Respondeu o rei: "Não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você." Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse: "Se não queres ir, permite, por favor, que o meu irmão Amnon vá conosco." O rei perguntou: "Por que ele iria com você?" Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Amnon e seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens: "Ouçam, quando Amnon estiver embriagado de vinho e eu disser: matem Amnon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos." Assim os homens de Absalão mataram Amnon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Estando eles ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: "Absalão matou todos os teus filhos, nenhum deles escapou." O rei levantou-se, rasgou as suas vestes, prostrou-se, rosto em terra, e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: "Não pense, o meu senhor, que mataram todos os seus filhos. Somente Amnon foi morto." Essa era a intenção de Absalão desde o dia em que Amnon violentou Tamar, irmã dele. "O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos, apenas Amnon morreu." Enquanto isso, Absalão fugiu. Nesse meio tempo, a sentinela viu muita gente que vinha pela estrada de Onaraim, descendo pela encosta da colina, e disse ao rei: "Vejo homens vindo pela estrada de Onaraim, na encosta da colina." E Jonadab disse ao rei: "São os filhos do rei. Aconteceu como teu servo disse." Acabando de falar, os filhos do rei chegaram, chorando em alta voz. Também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito. Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur,
E o rei Davi pranteava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Gesur e lá permaneceu 3 anos, a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Amnon. Então essa foi a história, triste história, entre Amnon, Absalão e também Tamar e o próprio rei Davi. Eu fico por aqui. O próximo vídeo, então, é a continuação dessa história, ou seja, a volta de Absalão para Jerusalém, que está no capítulo 14 do segundo livro de Samuel. A história da violência sofrida por Tamar por meio do seu irmão Amnon, capítulo 13 do segundo livro de Samuel. Depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amnon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem, e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amnon tinha um antigo amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi. Ele perguntou a Amnon, filho do rei: por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Amnon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Vá para a cama e finge estar doente. Disse Jonadab: quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse, assim poderei vê-la. Amnon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de seu irmão Amnon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Amnon deu ordem para que todos saíssem, e depois que todos saíram, disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão, mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça esta violência, não se faça uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Amnon não quis ouvi-la e, sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. Ele disse: levanta-se e saia. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la e, chamando seu servo, disse-lhe: põe esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Amnon lhe fez algum mal? Acalme-se, minha irmã, ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber disso, ou de tudo isso, o rei Davi ficou indignado e Absalão não falou nada com Amnon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. 2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse: eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. Respondeu o rei: não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse: se não queres ir, permite, por favor, que o meu irmão Amnon vá conosco. O rei perguntou: por que ele iria com você? Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Amnon e seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens: ouçam, quando Amnon estiver embriagado de vinho e eu disser: matem Amnon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim os homens de Absalão mataram Amnon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Estando eles ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: Absalão matou todos os teus filhos, nenhum deles escapou. O rei levantou-se, rasgou as suas vestes, prostrou-se, rosto em terra, e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: não pense, o meu senhor, que mataram todos os seus filhos, somente Amnon foi morto. Essa era a intenção de Absalão desde o dia em que Amnon violentou Tamar, irmã dele. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos, apenas Amnon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Nesse meio tempo, a sentinela viu muita gente que vinha pela estrada de Onaraim, descendo pela encosta da colina, e disse ao rei: vejo homens vindo pela estrada de Onaraim,
na encosta da colina. E Jonadab disse ao rei: São os filhos do rei, aconteceu como teu servo disse. Acabando de falar, os filhos do rei chegaram, chorando em alta voz. Também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito. Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, e o rei Davi pranteava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Gesur, e lá permaneceu 3 anos, a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Amnon. Então essa foi a história, triste história, entre Amnon, Absalão e também Tamar e o próprio rei Davi. Eu fico por aqui. O próximo vídeo, então, é a continuação dessa história, ou seja, a volta de Absalão para Jerusalém, que está no capítulo 14 do segundo livro de Samuel. A história da violência sofrida por Tamar por meio do seu irmão Amnon, capítulo 13 do segundo livro de Samuel. Depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amnon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem, e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amnon tinha um antigo amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi. Ele perguntou a Amnon, filho do rei: Por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Amnon lhe disse: Estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Vá para a cama e finge estar doente. Disse Jonadab: Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: Permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse, assim poderei vê-la. Amnon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: Eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: Vá à casa de seu irmão Amnon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Amnon deu ordem para que todos saíssem, e depois que todos saíram, disse a Tamar: Traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão, mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: Deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: Não, meu irmão, não me faça esta violência, não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Amnon não quis ouvi-la e, sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. Ele disse: Levanta-se e saia. Mas ela lhe disse: Não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la, e chamando seu servo, disse-lhe: Põe esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: Seu irmão Amnon lhe fez algum mal? Acalme-se, minha irmã, ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber disso, ou de tudo isso, o rei Davi ficou indignado e Absalão não falou nada com Amnon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. 2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse: Eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. Respondeu o rei: Não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse: Se não queres ir, permite, por favor, que o meu irmão Amnon vá conosco. O rei perguntou: Por que ele iria com você? Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Amnon e seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens: Ouçam, quando Amnon estiver embriagado de vinho e eu disser: Matem Amnon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim os homens de Absalão mataram Amnon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Estando eles ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: Absalão matou todos os teus filhos, nenhum deles escapou. O rei levantou-se, rasgou as suas vestes, prostrou-se, rosto em terra, e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: Não pense, o meu senhor, que mataram todos os seus filhos, somente Amnon foi morto. Essa era a intenção de Absalão desde o dia em que Amnon violentou Tamar, irmã dele.
O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos, apenas Amnon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Nesse meio tempo, a sentinela viu muita gente que vinha pela estrada de Onaraim, descendo pela encosta da colina, e disse ao rei: Vejo homens vindo pela estrada de Onaraim, na encosta da colina. E Jonadab disse ao rei: São os filhos do rei, aconteceu como teu servo disse. Acabando de falar, os filhos do rei chegaram, chorando em alta voz. Também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito. Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, e o rei Davi pranteava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Gesur, e lá permaneceu 3 anos, a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Amnon. Então essa foi a história, triste história, entre Amnon, Absalão e também Tamar e o próprio rei Davi. Eu fico por aqui. O próximo vídeo, então, é a continuação dessa história, ou seja, a volta de Absalão para Jerusalém, que está no capítulo 14 do segundo livro de Samuel. A história da violência sofrida por Tamar por meio do seu irmão Amnon, capítulo 13 do segundo livro de Samuel. Depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amnon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem, e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amnon tinha um antigo amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi. Ele perguntou a Amnon, filho do rei: Por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Amnon lhe disse: Estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Vá para a cama e finge estar doente. Disse Jonadab: Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: Permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse, assim poderei vê-la. Amnon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: Eu gostaria de que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: Vá à casa de seu irmão Amnon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Amnon deu ordem para que todos saíssem, e depois que todos saíram, disse a Tamar: Traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão, mas, quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: Deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: Não, meu irmão, não me faça esta violência, não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Amnon não quis ouvi-la e, sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. Ele disse: Levanta-se e saia. Mas ela lhe disse: Não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la e, chamando seu servo, disse-lhe: Põe esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: Seu irmão Amnon lhe fez algum mal? Acalme-se, minha irmã. Ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber disso, ou de tudo isso, o rei Davi ficou indignado e Absalão não falou nada com Amnon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. 2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse: Eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. Respondeu o rei: Não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse: Se não queres ir, permite, por favor, que o meu irmão Amnon vá conosco. O rei perguntou: Por que ele iria com você? Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Amnon e seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens: Ouçam, quando Amnon estiver embriagado de vinho e eu disser:
matem Amnon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim os homens de Absalão mataram Amnon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Estando eles ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: Absalão matou todos os teus filhos, nenhum deles escapou. O rei levantou-se, rasgou as suas vestes, prostrou-se, rosto em terra, e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse... não pense, o meu senhor, que mataram todos os seus filhos, somente Amnon foi morto. Essa era a intenção de Absalão desde o dia em que Amnon violentou Tamar, irmã dele. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos, apenas Amnon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Nesse meio tempo, a sentinela viu muita gente que vinha pela estrada de Onaraim, descendo pela encosta da colina, e disse ao rei: Vejo homens vindo pela estrada de Onaraim, na encosta da colina. E Jonadab disse ao rei: São os filhos do rei, aconteceu como teu servo disse. Acabando de falar, os filhos do rei chegaram, chorando em alta voz. Também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito. Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, e o rei Davi pranteava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Gesur, e lá permaneceu 3 anos, a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Amnon. Então essa foi a história, triste história, entre Amnon, Absalão e também Tamar e o próprio rei Davi. Eu fico por aqui. O próximo vídeo, então, a continuação dessa história, ou seja, a volta de Absalão para Jerusalém, que está no capítulo 14 do segundo livro de Samuel. A história da violência sofrida por Tamar por meio do seu irmão Amnon, capítulo 13 do segundo livro de Samuel. Depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amnon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem, e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amnon tinha um antigo amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi. Ele perguntou a Amnon, filho do rei: Por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Amnon lhe disse: Estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Vá para a cama e finge estar doente. Disse Jonadab: Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: Permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse, assim poderei vê-la. Amnon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: Eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: Vá à casa de seu irmão Amnon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Amnon deu ordem para que todos saíssem, e depois que todos saíram, disse a Tamar: Traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão, mas, quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: Deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: Não, meu irmão, não me faça esta violência, não se faça uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Amnon não quis ouvi-la e, sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. Ele disse: Levanta-se e saia. Mas ela lhe disse: Não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la, e chamando seu servo, disse-lhe: Ponha esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: Seu irmão Amnon lhe fez algum mal? Acalme-se, minha irmã, ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber disso, ou de tudo isso, o rei Davi ficou indignado e Absalão não falou nada com Amnon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. 2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse: Eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. Respondeu o rei: Não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão
Ele disse: Se não queres ir, permite, por favor, que o meu irmão Aminon vá conosco. O rei perguntou: por que ele iria com você? Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Aminon e seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens: ouçam, quando Aminon estiver embriagado de vinho e eu disser: matem Aminon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim os homens de Absalão mataram Aminon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Estando eles ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: Absalão matou todos os teus filhos, nenhum deles escapou. O rei levantou-se, rasgou as suas vestes, prostrou-se, rosto em terra, e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: não pense, o meu senhor, que mataram todos os seus filhos, somente Aminon foi morto. Essa era a intenção de Absalão desde o dia em que Aminon violentou Tamar, irmã dele. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos, apenas Aminon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Nesse meio tempo, a sentinela viu muita gente que vinha pela estrada de Onaraim, descendo pela encosta da colina, e disse ao rei: vejo homens vindo pela estrada de Onaraim, na encosta da colina. E Jonadab disse ao rei: são os filhos do rei, aconteceu como teu servo disse. Acabando de falar, os filhos do rei chegaram, chorando em alta voz. Também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito. Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, e o rei Davi pranteava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Gesur, e lá permaneceu 3 anos, a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Aminon. Então essa foi a história, triste história, entre Aminon, Absalão e também Tamar e o próprio rei Davi. Eu fico por aqui. O próximo vídeo, então, é a continuação dessa história, ou seja, a volta de Absalão para Jerusalém, que está no capítulo 14 do segundo livro de Samuel.